É 1 de Reis 18. Eu ia passar batido, mas não deu, viu, gente? Eu ia pular esse capítulo, passar batido, mas sinto muito. Eu voltei a ler e falei, não dá, não vai rolar. Daí eu ia ficar com problema de consciência, tá? Diante de Deus eu ia ficar. Falei, não vai rolar. Então vamos lá, capítulo 18 do primeiro livro de Reis, versículo 20. Tá? É o 18 e se der tempo, um pedaço do 19. Então diz lá, tá, gente? Lembra que a gente, na semana passada, a gente viu Elias. Elias foi lá apresentar para Acabe, lembra disso, gente? Tá? E foi lá porque ameaçar Elias, tá? E Elias falou para ele, você é o perturbador de Israel. Lembra que nós estudamos? Não vai chover, e ficou 3 anos e meio sem chover, e ia ficar, ainda não choveu, hein? Quando aconteceu isso aqui, não tinha chovido ainda. Ó, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo, aí isso me irrita, nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, porque eles tinham matado todos. E os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles, os de Baal, para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disseram, bom, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus e não coloque fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz, claro, que respondesse. E manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Baal, pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades de viagem, dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retaliavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como se fosse semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei outra vez, segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria do altar e encheu também todo o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que sou eu teu servo, que eu sou teu servo, segundo a tua palavra, que fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra, dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon
e ali os matou, tá? Então, vamos lá começar, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós colocamos essa palavra... Eu ia orar. Vamos orar, então. Senhor, nós colocamos essa palavra nas tuas mãos, a tua palavra, que é santa, que é sagrada. Deus, nós queremos compartilhar essa palavra nessa noite, pedindo ao Senhor, por misericórdia, graça, entendimento, que o teu Espírito venha falar no nosso coração e que seja para louvor e glória do teu nome na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem permitido a palavra ainda na nossa mão e diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Então, gente, veja só. Primeira coisa que chama atenção no texto, veja, o que ia ter ali era um confronto. Um confronto. Na realidade, gente, eram 850 profetas. 450 eram profetas de Baal, tá? E 400 eram profetas de Azerá, ou Astarote, tá? E estavam todos ali, os de Baal e os de Astarote assistindo também. E eles comiam, diz a palavra, na casa de Jezabel, ou seja, Jezabel é que sustentava esses profetas, tá? E aonde ele estava? Ele confronta esses profetas lá no Monte Carmelo. Gente, ficava lá em cima, uns 600 metros de altura, tá? Então, o que vai acontecer, que vocês já sabem lá, que Baal, quando Jezabel vem para Israel, ela contamina todo o povo. Por quê? Porque ela leva o baalismo lá para dentro. E vocês vão ver um texto que o povo simplesmente, gente, aderiu a Baal. Entendeu? Então foi um morno, né, Nanda? Como você falou lá, fica com raiva. Quando ele falou, vamos decidir que lado você vai ficar, não nada. Não estavam nem aí. Para ver qual a maioria ia ganhar. E daí o povo ia atrás, sim. Ela era poderosa, Jezabel, entendeu? E então, o que eles... Por isso, era um pouquinho era mais de Baal, tá? E um pouquinho do Senhor. Por isso que ele chega e fala, até quando vocês vão ficar entre dois senhores? Decide o que vocês vão fazer. Mas o que ele ia fazer? Ele ia provar que o Senhor é Deus. Essa era uma luta, gente. Era uma guerra mesmo ali. Não que guerra, Deus, eu posso guerrear contra Deus, tá? Mas o que estava acontecendo era um confronto mesmo para que o povo visse. Por quê? Porque Deus estava com misericórdia ainda estendida sobre a nação. Então, o que Deus faz? Deus vai demonstrar o seu poder, esperando que, diante disso, a nação ainda se arrependa e volte para ele. Gente, a coisa era tão feia, para vocês terem uma ideia, os cultos a Astarote eram rituais, eram orgias. E a Baal também, porque aquela história que Baal é o deus da fertilidade, então eles celebravam a fertilidade, a sexualidade, tá? E sabe da maior? Eles criam que cultuar Astarote traria de volta a árvore da vida. Misericórdia, sério. Eles achavam isso, que traria de volta a árvore da vida. E esse culto para Astarote... nada, né? Não, era muito popular em Israel. E eles falavam que Astarote, ela era casada com Baal, e chegaram ao cúmulo de falar que Astarote também era mulher de Jeová. Então, gente, tem ideia do que rolava na nação? Deus tinha que intervir mesmo. E pela sua graça ele vai fazer isso. E vou falar uma coisa para você, para ver como o diabo é. Eles tinham uma estátua, igualzinho o boi, uma estátua de Astarote, que era de bronze. E o ventre dela era oco. Era onde eles jogavam as crianças em sacrifício, dentro do ventre de Astarotes. E quando eles jogavam as crianças para morrerem lá dentro, queimadas, os sacerdotes gritavam para encobrir o grito das crianças. E daí eles dançavam ao redor do altar. Era uma coisa diabólica, nossa, gente. E outra coisa que eles faziam, que é bem do capeta, eles se cortavam, tá? Até se cobrirem de sangue.
tá? Para ver se Baal ou Astarote respondia. Para você ver o ridículo da coisa, entendeu? Eles se sacrificavam e pagavam para eles fazerem alguma coisa. Elias, ele vinha denunciando isso, e ele tinha dito o seguinte: ô, gente, vocês quebraram a aliança, vocês transgrediram, porque uma das coisas do pacto, quando Deus fez, Deus falou: não tereis outros deuses diante de ti, e não farei imagens. Lembra disso? Eles quebraram. E Elias tinha dito: ó, vocês estão seguindo os Baalaíns, vocês fazem isso. E no ritual de Baal, o que eles faziam, gente, também? Eles caminhavam ao redor do altar, e você lembra que ele fica falando aí que eles manquejolando lá? Onde fala isso? Onde fala? Vocês, quer ver? Aqui, manquejando. Manquejando. É assim, eles davam um passo, ajoelhava com a perna direita, levantava, dava outro passo, ajoelhava com a perna esquerda. Isso. Então eles davam volta no altar, ajoelhando. Para Baal falar. Tudo isso. E se lá jogando sangue em cima deles, tá? E isso daí era horrível. E isso era proibido em Israel, tá? Mesmo diante da lei, proibindo a lei, o povo estava lá assistindo, gente. Passivamente o povo estava assistindo. Por isso que eu falei para vocês que é uma coisa absurda, porque eles conheciam a verdade. Eles eram portadores da palavra do Senhor. Como que eles admitiam um negócio desse? Igualzinho lá na Terra Prometida. Acredita nisso, naquele, eles vão sempre atrás da maioria. E daí o que Deus está esperando? Que eles se arrependam e que eles voltem à adoração do Senhor. Então, do lado ficava Elias, falando do Senhor. Do outro lado ficava lá Jezabel, os profetas de Baal. E o povão no meio que não tomava posição. Tá? E isso acontece até hoje. Tá? O que tiver mais, leva. O que leva? Quando você não conhece a verdade, quando você não nasceu de novo, quando você não busca o Senhor, quando você não conhece a Bíblia, daí o que faz? Você fica em cima do muro. Tá? Mas Deus odeia gente que fica em cima do muro, lembra? Não é nada. Odeia. Igual a gente estudou lá da Laodiceia, lembra? Sim. Que Deus falou: eu vou vomitar você da boca. É a mesma coisa, tá? Daí o que Elias faz que é maravilhoso, gente? Porque os profetas de Baal estavam fazendo isso num altar pagão. Claro que Elias não ia pôr sua oferta nesse altar. O que ele faz? Ele vai lá e pega 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Porque a oferta, tá, ia ser como se Israel todo estivesse ofertando ao Senhor. E o tipo de oferta que Elias ia colocar ali era uma oferta para expiação. Porque haviam, como que eu vou dizer para vocês, sacrifícios que se faziam no altar, que era um tipo de louvor, de consagração. O sacerdote comia uma parte da oferta. Aí não. Era uma oferta pelo pecado mesmo, e Deus ia consumir todo o holocausto. É o que vai acontecer. Ninguém vai comer nada dali. E o que ele faz? Ele faz um outro altar. Ele pega 12 pedras. Outra coisa que é interessante, porque na realidade o reino estava dividido. Não lembra? Era 10 em cima, 12 embaixo. Mas ele ignora isso. Ele reúne as 12 tribos para ofertar ao Senhor, lembrando Deus da aliança que um dia ele havia feito com Israel. Então, tudo isso está na cabeça dele. Como foi feito lá no Templo de Salomão. No Templo de Salomão foi feita a mesma coisa. Mas daí, para que eles não achassem que ia haver fraude, ele manda trazer água. E ele manda colocar 3 vezes água. Gente, não é aguinha. Cada cântaro que ele manda encher eram 12 litros e meio de água. Então, na realidade, foram quase 40 litros de água que ele jogou ao redor do altar e sobre o novilho que ele havia colocado lá, para dizer, não, tinha um foguinho aí, caso Deus derramasse fogo. Tá? Então, o que Elias sabia? O que eu achei lindo? Gente,
Olha a diferença. Do lado de cá, os profetas de Baal jogando sangue em si mesmo e tentando ser, como que eu vou falar? Tentando, pelo sangue deles, se justificar diante de Baal. Olha como o diabo é, por obras dele. Mas no altar de Elias, não. Teria que ter uma vítima, tá? E a vítima é um tipo de Cristo. Então, a diferença ali é que não havia um substituto para Elias, entende? A vítima é que ia ser apresentada ao Senhor. A vítima, não Elias. Lá de Baal, não era a vítima, eram os homens. Eram os homens. Por isso que eu falei, era, como que eu vou dizer para você? É o que acontece hoje quando a gente tenta, por boas obras, não é? Se justificar os olhos do Senhor. Então, isso, o que Elias está fazendo? Eu vou lá ler em Hebreus, capítulo 9. Ele está seguindo, Hebreus 9. Deixa eu até marcar aqui, porque depois eu vou ver Hebreus 10. Hebreus 9. Hebreus 9. Gente, isso é uma coisa séria, o que está acontecendo lá. Hebreus 9. Deixa eu ver, versículo 22. Então, é como aponta para o sacrifício de Jesus. Vamos ver aqui. Mentira, gente. Ah, sim. Ele falando, ó, que com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas que derramamento de sangue de quem? Da vítima. Porque aponta para quem? Para Jesus Cristo. Claro, só que os profetas de Baal não estavam fazendo isso. Eles estavam derramando o seu sangue. E se você pensar, naquela época da Igreja Católica, antes da Reforma, lembra os monges como é que fala? Onde ficava monge, gente? Dá um nome aí para mim que eu esqueci. Mosteiro. No mosteiro. Eles até sai sangue. Flagelado. Isso, querida Mirta, se flagelavam. E isso, Mirta, acontece até hoje em determinadas vertentes do catolicismo e em outras seitas. Não é no México? O quê? Eles fazem aquela posição e se autoflagelam? Autoflagelo. Autoflagelo. Então, é uma coisa demoníaca que vem e é uma coisa que desvia os olhos do homem, olha como é do diabo, da graça de Deus em Cristo Jesus. Copiar, né? E porque daí o diabo... Copiaram, né? É aquela. E o diabo leva o povo a fazer sacrifícios para ser aceito. Então, Baal, olha aí, matar a criança na barriga de Astarote, matar a lema no boi, que nós estudamos também, entendeu? Era sempre assim, exigindo sacrifício, sempre assim, e desviando os olhos do verdadeiro sacrifício que viria em Jesus Cristo, tá? E o que é maravilhoso também, que Elias está fazendo aqui pela fé, ele está restaurando o altar. Esse altar que ele monta de novo, não é novo, era um altar que tinha sido utilizado há tempos, há anos atrás, quando o povo não tinha ainda caído em idolatria. Então, o que Deus ele está fazendo ali? Ele vai restaurar o altar do Senhor, esperando o quê? Elias esperava que esse altar fosse de verdade, daqui para frente, ser utilizado pela adoração verdadeira para o Senhor, tá? E que, na realidade, não fosse uma restauração só da pedra do altar, mas fosse uma restauração do quê? Do coração da nação, que estava completamente pervertido. E diz lá que esse clamor ficou lá até mais ou menos a hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. É a hora que Jesus morre, gente. Jesus, ele é crucificado e ele morre em torno de meio-dia e ele morre às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aqui, o que está acontecendo é a mesma coisa. Elias vai fazer esse sacrifício às 3 horas da tarde. Gente, Velho Testamento. 800 anos antes. Daí você vê o quê? Você vê Deus em tudo, revelando a obra de Cristo, a necessidade da graça
até a hora, como é que Elias foi conduzido pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo, tá? E daí, Elias, ele estava observando também, ele olhava lá em Deuteronômio, porque Moisés deixou muitas instruções quanto aos sacrifícios e como deveriam ser. Então, muitas vezes Elias está repetindo o que Moisés ordenou lá em Deuteronômio, tá? E o que a gente tem que notar bem aí é que foi pura misericórdia de Deus, tá? Essa disputa aí era pura misericórdia de Deus, que Deus estava buscando as suas ovelhas, tá? Eram ovelhas dele, meu povo. E através dessa atitude de Elias, Deus estava demonstrando o quê? Que ele tem compaixão. Compaixão. Gente, com tudo que eles tinham feito, experimentado do Mar Vermelho, experimentado dos milagres, comido do maná, Deus venceu guerras para eles. Eles viram e sabiam do reinado de Salomão, da glória de Salomão, o que foi Davi. Tudo isso eles sabiam. Tudo. O que acontece? Eles largam tudo isso e vão adorar uma imagem que Jezabel, usada por Satanás, traz para dentro do povo de Deus. Gente, Jezabel não vai levar imagem para o satanismo. Ela não vai levar imagem no espiritismo. Ela vai trazer onde? Aonde que o diabo mira? Dentro da igreja. Agora, qual é a posição da igreja? A igreja tem que sair de cima do muro. Entende? E sair de cima do muro paga preço. Pra caramba. Se conhece a palavra, né, Nanda? Se conhece. Se conhece a palavra... Até a Madalena mandou para... Não sei se ela mandou para ti. Um pastor dizendo o seguinte, deixa eu ver o que a Madalena mandou, eu falei, mas é bem verdade. Hoje? O livro de Romanos. Do livro de Romanos. Que foi o... Ela não falou quem foi. Eu sei que o Ari falou isso para nós. Quando a gente pediu para estudar Romanos, o Ari disse assim para nós: vocês têm certeza? Porque a igreja vai mudar a visão. Vocês vão mudar de rumo. Eu tenho certeza. A gente tomou um outro rumo que nunca mais conseguimos voltar, né? Olha o que a Madalena mandou hoje. Posso encher uma igreja falando sobre revelações e esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. E por que o Ari falou há muitos anos atrás. Tá, eu posso... Eu lembro quando o Ari falou isso. Eu lembro, eu estava lá. Lembro. Você lembra, né, Nara? Então, Nara... E a gente quis, né? Claro. Mas... Glória a Deus. É muito forte. Romanos é muito forte. Pregar a palavra é forte, né, gente? Pregar a palavra. E Romanos é o livro que vive, né? Porque eu vejo assim, Elias também estava pagando o preço aqui, né? Sim. Tá? Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma oferta pelo pecado, tá? Esperando que Deus tivesse misericórdia. Ele não faz escândalo, ele simplesmente vai e ora ao Senhor, tá? E pede para que o Senhor renove a sua aliança com o povo. Por isso que ele arruma um altar, tá? E daí o que acontece? Deus que vai responder com fogo, e eu vou fazer esse comentário aqui. Quando Elias faz isso, que eu falei que o sacrifício era expiatório, eu lembrei que nós estudamos lá, quando a gente viu Hebreus capítulo 10, ele fala do sacrifício expiatório do Senhor. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Espera aí. Ele fala no 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Deus Pai. Daí, ele está falando que por causa disso, lá no versículo 16, fala assim: esta é a aliança que farei com eles, com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta: também de modo nenhum lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, já não precisa oferta pelo pecado, concorda? Porque a oferta já foi feita uma vez só por Jesus Cristo. Agora, então havia uma diferença ali. Uma diferença, por isso que eu falei que era uma batalha. E era um confronto, tá? Tinha um altar de Baal, onde tinha o quê? Um alto sacrifício.
E o altar do Senhor, onde era graça, onde havia o quê? Uma vítima. Não tem como substituir o sangue de Jesus. Não tem, tá? Não tem. Então, o que acontece nesta hora que ele ora? O fogo vem do céu e diz na palavra que nós vimos aqui que consome toda a oferta a tal ponto, gente, de queimar. Ele queima o local, a vítima, e queima mais, até as pedras. Até as pedras. Então, o povo viu... Estava tudo molhado, né, Nanda? Estava tudo molhado. 2 vezes. Olha, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que o povo, vendo, caiu de rosto em terra, guarda bem isso, dizendo, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Ó, eu sempre falo, dou esse exemplo para vocês, que uma vez, mas esse povo estava em cima do muro. Então, por isso que, você viu que Deus não deu oferta, comeu, torrou lá, veio fogo do céu? Muito bem. O Ravenhill, falando sobre o estado da igreja morna, e olha que ele morreu em 1996, acho. Imagina se ele tivesse vivo hoje, o que ele diria. Ele disse assim, que a igreja, ele fala, a igreja contemporânea, arrumou o altar, arrumou as pedras, tá? E não se preocupa porque Deus não manda fogo do céu. Entende? A igreja não está preocupada com a resposta de Deus. Ela vai fazendo as coisas, tá? E deixa Deus à parte, como que a gente estudou lá e a gente tem estudado na igreja de Éfeso, lá de segunda-feira, lembra? Faz tudo, mas perdeu o primeiro amor. E a igreja de Laodiceia, que faz tudo, Jesus está fora. Então ele falou que o grande perigo da igreja é cair nesse estado, entende? Ele não se preocupa se Deus vai consumir a oferta ou não. Eu fiz e eu me sinto bem com o que eu fiz. Então, isso daí é dando o exemplo de Elias. Então, Deus recebeu a oferta de Elias. Por quê? Porque Elias estava fazendo isso por fé e Elias estava, como que eu vou dizer, lembrando Deus da aliança em sinceridade, e era o que Deus queria fazer. Deus consome, mostrando também para o povo que o Senhor é Deus. Daí o que Elias faz? O povo berrando lá, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias fala, bom, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar todos os profetas de Baal. Todos, não sobra ninguém. E eles matam todos os profetas de Baal. Daí a gente pode pensar, Deus, o Senhor não foi muito drástico em fazer isso? Não. Primeiro que ele estava vingando a morte dos profetas que Jezabel havia matado. Porque quando Jezabel vem e vai e coloca o balaísmo na terra, ela manda matar os profetas do Senhor. E ela fala para Elias, né, lá na frente, e vou fazer com você. Isso, ela ameaça ele. Então, ele estava vingando. E outra coisa, Deus estava julgando, tá? O pecado da nação, e estava julgando mesmo, era um julgamento divino contra os profetas, tá? Deus estava, era mesmo. E é aquilo que eu disse, era uma guerra dos servos de Baal contra Deus e o seu povo, tá? E Deus não precisa se defender. Claro que não. Você acha que Deus precisava se defender? Não. O fato de Deus mandar fogo do alto, o fato de Deus honrar a palavra de Elias, foi por misericórdia do povo. E não para defender a sua integridade, porque ele não precisa disso. Gente, a mesma coisa conosco. Nós não precisamos defender o Senhor, mas diante de heresias e apostasias, a gente tem que se posicionar por zelo da palavra do Senhor. Esse Deus a quem amamos. E Deus honra a sua palavra. Está dando para entender? Eu não preciso berrar e defender Deus, mas o fato de eu não concordar com a heresia e me submeter à palavra do Senhor e anunciar que aquilo é erro, eu estou o quê? Honrando a Deus. E, por misericórdia, Deus honra a sua palavra. Mas é pura misericórdia, tá? Pura misericórdia.
Então, o que Elias esperava? E o Senhor já sabia o que ia acontecer. Mas, mesmo assim, Deus faz isso. Elias esperava que o povo voltasse à prática. Rei, todo mundo. O rei a prática das primeiras obras. Volta lá, acabei de restaurar o altar para vocês, tá? Agora, precisa restaurar o altar do coração de vocês. Não adianta só restaurar o altar da pedra se vocês não forem restaurados diante disso. Vocês têm que se arrepender, tá? Então, Deus expôs a mentira ali. Deus expôs. Então, Elias esperava que eles se voltassem. Gente, Elias foi chamado ali nesse momento para mostrar a verdade. E quem mostra a verdade de Deus nesse mundo porco hoje? A igreja. A igreja. Mas a igreja não pode ser igual o povo que estava assistindo aqui, concorda? Morno, né? Porque o povo ficou no meio e não fez nada, tá? É que nem lá quando foram crucificar Jesus, lembra? E Pilatos ficou lá numa teia de aranha que não sabia o que fazia. Ele não queria, mas ele era político. Ele queria livrar a cara dele, mas ficou em cima do muro também. Agora, Pilatos ficar em cima do muro, tudo bem. Era romano, imperador, não era tudo bem. Mas ele estava errado. Mas e o povão lá embaixo? Que falava crucifica. Então, o mesmo povo, Nanda, que no domingo antes ficou banando a palmeira lá. Hosana ao que vem em nome do Senhor. No outro domingo, crucifica. Tá? Por quê? Porque os fariseus estavam induzindo o povo a fazer isso, e eles tinham medo do povo, e depois ia ter que pagar preço lascado, tio. Claro. Entendeu? Ia sair da sociedade, não podia mais entrar na sinagoga, eles iam ser marginalizados no templo. Medo que fizesse como fizeram com Jesus. Os discípulos ficaram, né? Então é melhor ficar à parte. É melhor ficar à parte. Tá? Então, o que Jesus odeia? Ele odeia isso. E ele espera o quê? Que a igreja seja portadora da verdade. A igreja, diante de heresias... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós já estamos sendo confrontados com a mentira. A nossa sociedade tem implantado mentiras no nosso meio. Eu não vou sair, por exemplo, tacando pedra na questão da homossexualidade, não é isso? Vou dar um exemplo, não é o único, tá? Não é o único, por favor, eu tenho conversado isso com a Ti. Mas é uma questão que hoje está sendo extremamente esfregada na cara da igreja, como se a igreja tem que engolir esse negócio, porque é contemporâneo, porque é cultural, porque vocês são muito o quê? Vocês são drásticos, vocês são... não é isso? Então, radicais. Não é que eu não amo fulano. Pode amar, vem para a igreja. Pode sentar aqui do meu lado, tá? Eu não sou melhor, pode sentar aqui. Até eu comentei com a Ti, falei, sabe, Ti, eu com a Ti estava discutindo isso. Pecado é pecado. A homossexualidade é pecado, como a mentira é pecado, o roubo é pecado, né, Ti? Como o adultério é pecado. Está lá em mundo. Tudo que está lá é pecado. A única coisa que eu falei para Ti, que é, por que a questão da homossexualidade é mais séria? É mais séria porque ela destrói a família. Tá entendendo? Ela tira o modelo de pai e mãe, tá dando para entender? Ela vai fundo, ela destrói a sociedade, por isso que Deus teve que tacar fogo em Sodoma. Então, a gente ama, mas na hora de você, vem cá, meu amor, senta aqui do meu lado mesmo, vai caminhar junto, porque eu também não presto. É tudo isso aí. Mas na hora de você ser confrontado e falar assim, então tudo bem, Deus me ama. Não, Deus te ama. Mas Deus quer que você seja liberto disso, porque Deus não concorda com isso, tá? Então, a igreja tem que ter amor, claro que tem, pelo amor de Deus, mas ela tem que se posicionar na verdade. O que meu Deus fala a respeito disso? Deus não mandou você tacar fogo, mas Deus falou, isso é isso. Roubo é roubo, mentira é mentira, adultério é adultério. Tá dando para entender, gente? Não estou falando que a gente está livre de pecar, por favor, que Deus nos guarde. Mas a igreja, ela é portadora da verdade. Nas verdades da igreja, a mais, vou dizer, confrontada é a graça. Porque Deus leva... Qual é a mensagem maravilhosa da igreja? Salvos pela graça.
a mensagem maravilhosa da igreja é o Calvário, não é? O que o mundo não aceita. Gente, como que eu vou dizer para você? O Calvário só é revelado pelo Espírito Santo para quem nasce de novo. Não estamos falando aí que os profetas se banhavam em sangue? Não estamos falando aí que eles se sacrificavam, jogavam a criança na barriga da imagem? Eu falo uma coisa para vocês, meus amados. Se não fosse o Espírito Santo, a gente ia se banhar em sangue do mesmo jeito. É verdade. Ia! Claro. Não vem dizer que não ia. Não é, Mirta? É. A gente ia fazer a mesma coisa, linda. Ia sim, ia com Ia certeza. nada. Ia. Ia, porque se a gente não tivesse Espírito Santo, a gente ia continuar morto. Ia nada. Por isso que a gente não vai se vangloriar nisso, entendeu, bem? Eu não tenho glória na salvação, eu não tenho participação na minha salvação. A única coisa que eu fiz foi ver e falar, Deus, obrigado, eu quero isso. Entende? Mas a salvação vem de alto para baixo, vem do céu para a minha vida, não é assim? Agora, se eu não tivesse a revelação do Espírito Santo, eu ficaria olhando na cara de Jesus que nem Nicodemos ficou lá. Deus, não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Porque não é intelectual. A revelação é do Espírito Santo para o nosso espírito. E esse é o maior confronto. Leva tudo. Se você chegar e for fazer um discurso num monte de teólogos ecumênicos, pode ter todas as religiões lá. Se você pegar o microfone e começar a falar, não, porque temos que ter paz, temos que ter amor, você vai ser aplaudido até o fim. Temos que ter paz, temos que ter amor, todos vão te adorar. Se você falar, somos salvos por Jesus Cristo, aí, bem, você é posto para fora e arranca o microfone da tua mão. Porque essa é a mensagem que o diabo não quer que você leve. A verdade principal que tira você do inferno e te leva para o céu. Essa verdade o diabo não quer que o homem saiba. Entenderam? E nós temos o privilégio de sermos portadores desta verdade pela graça. Simplesmente pela graça e misericórdia, como Elias estava sendo aqui. Lá na Tiago diz assim, Elias, do capítulo 7, 5, foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha os piripaques dele também. A única coisa que Elias fez, ele pegou e, creu em Deus e na mensagem sabia que ele tinha um chamado e não voltou atrás. Entende? E é isso que Deus espera da igreja, que a igreja não se misture com a mentira. Entende? Com a mentira. Porque... Oi, linda. Você sabe que, assim, o que nós temos visto hoje são as igrejas exatamente misturando, usando a palavra de Deus para pregar só o amor. E que Jesus não faz acepção de pessoas. Eu vi um pastor pregando naquela igreja homossexual e a palavra era essa. Jesus não faz acepção de pessoas, nananã, é o amor, é o não sei o quê. É isso aí. É isso aí. Porque o que está fazendo? Está levando isso como uma cultura. Exato, está induzindo. Da sociedade. Está induzindo e dando aí, assim, passando uma informação de que aquilo ali é humano, é normal e o Senhor vai aceitar. Então é isso, as coisas. Nara, por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção. Por que não é o adultério que está ficando normal? Por que não é roubar que está ficando normal? Porque se você pensar, tudo isso está acontecendo também, tá? Está acontecendo também. Mas é o que eu falei para você, porque vai no profundo da família, da desestrutura da sociedade, está preparando uma sociedade que vai receber qualquer negócio, entendeu? Exatamente. Sem família, sem modelo. E daí o que vai acontecer? Sem modelo, sem princípios morais. Imagina o fruto dessa geração, Nara. Você tem noção? Não foi a primeira coisa que o Senhor fez, não foi a família? Então, não foi Adão e Eva? A igreja não é a primeira família? Então, e a igreja... A família não é a primeira igreja, aliás, ao contrário. Sim. Entendeu? E aí, a partir dali, desestrutura a sociedade.
Então, agora veja só. Quando a gente olha aqui para o texto, eles, na realidade, eles tinham trocado de Deus, né? Voltaram atrás. Eles estavam naquela mistureba, né? Naquela mistureba. Um pouco de Baal, um pouco do Senhor, mas eles iam conforme era mais cômodo para eles, entende? Aquilo que eu falei, não queria pagar preço. Baal, o culto dele lá era aquela coisa horrorosa, era orgia, tudo aquilo que Deus tinha proibido, e muita crueldade, né? Porque sacrificava a criança. Eles sabiam que estava errado. Hoje, você vê o quê? A pornografia rolando lascado dentro da igreja. Pornografia na internet, no vídeo. Ela entrou na igreja, entende? E daí como é que fica a igreja de uma hora dessa? É aquilo que eu falei, a igreja é portadora da verdade. Ela não vai tacar fogo, entendeu? Mas ela vai pregar a verdade, tá? A verdade. E era o que ele estava fazendo. Não adianta, gente. Lá fala assim, o Senhor é santo e chamou a gente para ser santo também, tá? Mas essa santidade, quem vai gerar é o Espírito, é o Senhor em nós. Por isso que Elias falou assim, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando? Se o Senhor é Deus, vai logo para Deus. Se é Baal que vocês querem, vai para Baal. Mas não fica nesse negócio. Lembra Josué antes de morrer? Josué chama o povo antes de morrer. Ele fala, gente, eu vou morrer. Escolhei hoje a quem servais. Moisés fala assim, se aos deuses que vocês falam, se é o Deus que tirou vocês do Egito, se é o Deus dos nossos pais, tá? Ou se é os deuses que vocês estão vendo aqui dos amorreus, que estão na terra. Eu decidi, eu vou morrer, mas até morrer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma fala de Josué, entendeu? Por quê? Porque a tendência do povo era ficar em cima do muro. Nara, é tão mais fácil ficar em cima do muro para nossa carne, Veja, eu estava vendo, até recebi Portas Abertas, Ativa a Elevar, de um pastor indiano, ele contando o testemunho dele. Ai, gente, o que esse homem sofreu, no momento que ele decidiu por Jesus Cristo. Família botou para fora, sociedade botou para fora, os vizinhos botaram para fora, perdeu tudo, foi levado para a cadeia um monte de vezes, entendeu? Ele tentou várias vezes, hoje ele mora em outro país, ele falou que mas ele perdeu tudo que Quem, ele tinha. Nanda? Quem? Um pastor indiano, veio o testemunho dele nas Portas Abertas, até a revista Taquati. Eu conheci um ex-muçulmano, ele era filho do rei, era da África, era filho de um rei, lá no país, que eu não me lembro qual é, e aí eu tenho até o testemunho dele no YouTube. Eles tinham que fazer teologia, né? E aí deram o livro de Lucas para ele. Eu acho que foi Lucas, não tenho certeza se foi Lucas. Deram para ele, justamente, ele ia estudar a teologia muçulmana, pois ele se converteu com aquele livro, a família expulsou ele teve que mudar de país, ele mora no Brasil, daí ele sai dando testemunho. E a família ficou para trás, simplesmente não aceitam mais ele, porque eles são muçulmanos, né? Então, Nara, sem falar os nossos irmãos que estão apodrecendo na cadeia por causa disso. Né? São os mártires, né? Eles estão apodrecendo, perdendo tudo por amor a Cristo. Mas se posicionaram, entende? Daí eu não sei, Nara, às vezes, se a igreja tem consciência do privilégio que é estar de posse dessa verdade. E se ela tem, de verdade, noção do tesouro que o Senhor deu para a igreja. Eu entendo, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, ele vem falando da obra de Cristo, do capítulo 1. A carta dos Efésios deve morrer, né, gente? Vem falando. Daí, quando chega lá no capítulo 18, por aí, ele fala assim, olha, eu sei que vocês são uma igreja de fé, de trabalho, vocês trabalham demais, falando para a igreja de Éfeso, hein? Antes de acontecer aquela coisa lá, depois que Jesus fala. Ele fala assim, mas eu oro
para que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês possam entender a glória que há neste chamamento de vocês. Porque vocês foram chamados para fora do mundo, para serem o quê? Filhos de Deus, portadores da verdade. Vocês têm que ter consciência de quem vocês são agora, entende? E o que significa ser do reino de Deus e anunciar o reino de Deus na terra. Mas é aquilo que eu sempre falo. Como que eu posso anunciar o reino de Deus se o meu reino é essa terra? Fala para mim. Eu tenho que ter coração peregrino, que eu sempre falo. Eu tenho que ter um coração onde? Lá no céu. Agora a gente leva isso na mornidão, e o Senhor não quer isso, entende? O que o Senhor quer da sua igreja? Coração aquecido nisso, entende? E isso daí, gente, então como é que eu faço? Como que eu vou fazer na minha vida diante disso? Eu não posso fabricar isso. Não pode. Não pode. Se você faz parte do reino de Deus, se você faz parte da igreja, você é um morno, realmente só tem uma saída para você. Chegar para Deus e confessar. Eu sou morno e eu não quero mais ser assim, se de verdade você quer. Porque se você confessar para o Senhor e pedir ao Senhor que Ele modifique isso do teu coração, Ele vai ter o maior prazer de fazer. O duro é quando você acostuma e não se vê morno, você acha que está tudo bem, entende? E daí como que você pode? Elias não era morno. Elias pagou um preço lascado, gente. Ele era odiado por Jezabel, perseguido. Pensa que gostava de Elias? Quem ia gostar de Elias? Elias passava, o que ele falava? Igual quase Jeremias. Ó, pecado. Estão loucos, vocês quebraram a aliança. Fecha a boca desse homem, dá um tempo, Elias. Entende? Dá um tempo. Então, você acha que ele tinha seguidores? Não tinha, tá? Então, o que o Senhor fala lá em João 4, quando ele fala com a samaritana? A samaritana não se preocupa muito com o templo, não, porque o meu negócio não é templo. O meu pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa que Jesus fala lá em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode. Ou segue um ou segue outro. A igreja não pode sacrificar a verdade para atrair membros para a igreja. Tá? Porque o que está acontecendo é isso. A igreja sacrifica a verdade para encher. É ou não é, Ti? A maioria, né, Nanda? Não é? A maioria, né? Agora, tudo bem, só que você fica sem Jesus na igreja. Pois é. Pode fechar. É uma igreja de mentira. Você vai ser igual quem? Você vai ser igual Laodiceia. Eu marquei aqui, eu não sei porquê, gente, Deuteronômio 8, eu vou ler, tá? Deuteronômio 8, 19 e 20. Eu não sei porque eu não lembro. Ó, o Senhor, Moisés falando com o povo, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses de os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vocês também perecerão. Por quê? Porque vocês não quiseram obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Tá? Gente, Deus do Velho Testamento. Não está pensando que o Deus do Novo Testamento não vê isso. Ah, mas o Deus do Novo Testamento deixa rolar. Não deixa rolar. Não deixa rolar. Tá? O que Deus tem feito é suportar, muitas vezes, determinadas circunstâncias da igreja, aguardando o quê? Que a igreja se arrependa e se volte ao Senhor. Então, esse é o contexto, sem falar no espiritual, né, Tio? Que estava rolando aí nessa hora na cabeça. Imagina o que tinha de demônio que estava rolando aí na nação de Israel. Porque Jezabel era usada pelo diabo e o diabo estava jogando idolatria aonde? No povo de Deus. Daí o que acontece? Ele vai, mata os profetas de Baal, no versículo 41 a 46, aí eu acho isso lindo. Ele vai orar então, porque Deus tinha dito para ele, vai chover. Tá?
agora vai chover. Gente, 3 anos e meio sem chuva nem orvalho. Não tinha orvalho na terra. Então havia o quê? Fome. Lembra que Deus teve que levar ele lá para comer com a viúva? Porque não tinha comida, tá? Então, veja, Acabe, nessa altura de Jezabel queria torrar ele, né? Queria matar ele, porque ela falava assim, é ele que está fazendo isso. Então, diz lá, ó, então disse Elias a Acabe, que era o rei, ô rei, sobe e come, pode subir e comer, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha o que é fé. Subiu Acabe estava lá. Subiu onde? Onde estava Acabe? Acabe estava lá embaixo, viram os profetas. Viu morrer tudo, deixou. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, não se sabe quem é esse moço. Tem gente que fala assim, vai ver que era o filho da viúva, mas aí a gente está adivinhando, não sei. Sobe e olha para a banda do mar. Ele vai lá, o moço, e olha, e volta. E ele volta 6 vezes. Vai outra vez, volta. Vai outra vez, volta. Vai outra vez, volta. 6 vezes. Não tem nada. Então volta de novo. E ele estava lá, tá? Daí na 7ª ele manda mais uma vez. Vai lá. Na 7ª vez ele foi e falou assim, bom, parece que tem uma nuvem lá do tamanho da mão do homem. Quer dizer, uma coisinha de nada. Na 7ª vez significa o quê? Ele não desiste. Gente, posso falar? Eu estiver chorando, vai uma vez, ora. Vai na 2ª hora. Sabe o que eu ia falar? Ih, não é plano de Deus. Não vai ter. Acho que Deus não... gente, me perdoa, pisei na bola, tá? Não era mesmo projeto de Deus. Por quê? Mas ele ia luta na oração, gente. Ele, sabe, eu acho lindo, tá? Ele tá lá. E a fé de Elias. E não havia nada, mas na 7ª... A oração faz a gente voltar ao centro da fé, né? É. Elias manda, quando ele volta e fala assim, tem uma nuvenzinha lá, sabe o que Elias faz? Elias chama o rei e fala, corre. Corre porque vai chover. Gente, pensa que era céu preto, um raio. Era uma nuvem, pequenininha. Mas ele sabia que Deus agora ia mandar. Então, olha, ele fala, corre, rei. Corre, rei. Ó, dentro de pouco tempo, os céus ficaram negros, com nuvens de vento, e caiu grande chuva. Acabe sai lascado e foi lá para a casa dele de verão. Tá? A mão do Senhor veio sobre Elias, a qual cingiu os lombos e correu de diante de Acabe. Gente, ele correu 25 quilômetros a pé na frente do rei. Tá? E chegou lá antes do rei. Olha o que Deus faz, gente, que coisa sobrenatural. Ele corre na frente. Agora, o que acontece com o rei, que você vê aqui no capítulo 19, que eu não vou entrar em detalhes, mas veja só. Primeiro, versículo 1. Acabe vai fofocar com a Jezabel. Ó. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas. Jezabel fica doida. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida, Elias, como você fez a cada profeta meu. Mandou mensagem para ele de ameaça. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Quando ele chega em Berseba, ele deixa o moço lá. Quando ele deixa o moço lá, gente, sabe onde ele vai? Ele vai lá para o Monte Sinai, que é chamado também o Monte Horebe. Ele vai lá e fica lá. Tem gente, eu quero considerar isso com vocês, que fala assim, que ele foi lá, Elias foi lá porque ele estava morrendo de medo de Jezabel, e ele resolveu se esconder na caverna do Monte Horebe. Posso falar uma coisa para vocês que eu penso, e depois eu vi que o Shed pensa igual eu, também não sabia, é o seguinte, ele não era medo, era desânimo. Sabe por quê? Sabe por quê que às vezes o líder vai para a caverna? Por acaso eu vou lhe dizer por quê. Deus mandou fogo no altar, matou os 450 profetas de Baal. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que aconteceu com o povo? Nada. Depois, como eu falo, milagre dura 3 dias só. Nada, tio. Nada. Minha faraó, sabe o que aconteceu com Elias? Parei, Senhor. Parei. Não é possível. Entendeu? Parei, ele estava desanimado.
sozinho, entendeu? Daí ele fala assim, não vai rolar. E sabe que ele tem coragem de vir para o Senhor? Gente, ele andou 300 quilômetros a pé. Da impressão de falar, Elias foi até o Sinai, que ele atravessou a rua. 300 quilômetros a pé. Sabe quantos dias ele andou? 40 dias e 40 noites. Sabe que ele foi lá? Imagina o desânimo desse homem, tá? Por quê? Porque ele estava mesmo desanimado, porque ele viu que o povo não fazia nada. Ele pede a morte, Senhor, eu quero que morra, me mata, Senhor, por favor, porque já deu, eu não aguento mais, eu tenho sido zeloso. Daí ele começa a chorar para Deus, lá no versículo 10, todo mundo conhece, olha lá. Gente, agora sabe o que eu acho lindo? Ele está lá na caverna, não está? Está lá na caverna, fica imaginando a cena. Desanimado, quero morrer. Deus entra lá e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Sai daí. O que você está fazendo aqui, Elias? Dá a impressão que Deus vai falar assim, Elias, vim aqui chorar com você, realmente. Tadinho, né? Elias, o que você está fazendo aqui? Elias falou, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Ninguém. O Senhor não viu o que aconteceu? Ninguém se converteu. Daí Deus fala para ele, pode parar. Eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, você que não sabe. Ai, gente, não é lindo isso? Tá? Deus fala para ele, pode se animar. É um remanescente mesmo, cara. Mas por causa de... valeu a pena. Valeu a pena, Elias. Tem 7.000 que são meus lá dentro. Entende? Então, às vezes, a igreja fala assim, gente, olho de vidro. A gente fala, parece olho de vidro, a estátua. Não, já viram estátua? Você está pregando o povo assim, ó. Olho de vidro. Você fala, meu Deus do céu, eu quero morrer aqui na frente. Mas, às vezes, Deus levou a mensagem para porque uma alma para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. E é o que ele está falando para Elias. Elias, não fica desanimado, bem. Tem 7.000. 7.000. Que nem aquela história que contam do Billy Graham, que foi uma cruzada que tinha muitas pessoas. Mas milhares de pessoas na cruzada. E daí, no último dia, o cara faz o apelo, só vai uma pessoa lá na frente. Era o Billy Graham. Lá. E o cara achou que a cruzada tinha sido um fracasso. Deus, eu gastei tudo que não podia e no fim ninguém se converteu. Mal sabia ele. O Billy Graham foi um evangelista americano que é o que mais ganhou almas do mundo inteiro até hoje. Quer dizer, por tabela, o cara que fez a cruzada também ganhou. Claro. Mas isso é lindo, não é? É lindo. É lindo, gente, é lindo. E daí, sabe o que Deus faz quando ele está lá no pior, que ele já não tem força nenhuma? Deus manda um anjo levar comida para ele, tia. Olha no versículo 6, você viu? O anjo por lá falou, eu sei que você está cansado. Primeiro mandou corvo, agora mandou anjo. Daí o anjo deu uma comida para ele que fez ele andar 40 dias. E esse pão de água tem vitamina, porque ele andou 40 dias e 40 noites se põe água aí. Tá? Ele caminhou até o Sinai, 40 dias. Daí ele entrou, Deus foi lá buscar ele, e falou, 7.000 não dobrou o joelho para mim, valeu a pena o que você fez. E daí a gente vê as coisas de Deus, né? Deus usou Elias para fazer um monte de milagre, a gente sabe. Ele destruiu o altar, ele aumentou, Deus usou ele para cuidar da viúva, ele profetizou para secar, profetizou para chover. Daí, no tempo de Deus, olha quando você fala, agora Deus foi lá, deu pão, falou, Elias não foi em vão, vamos continuar, estou do teu lado. Deus fala, Elias, vai lá ungir Eliseu no teu lugar. Parou bem, paramos por aqui. Deus arrebata Elias. Gente, leva Elias, mas antes de arrebatar, ele vai lá e chama no lugar dele, que depois isso é lindo, a gente não vai ver isso hoje, ele convoca Eliseu como profeta num outro tempo, mas num ministério muito parecido com o de Elias. E esse Elias, que era um homem sujeito à mesma paixão que nós, teve um ministério muito semelhante ao de Moisés. E esse Elias é o Elias que aparece no Monte da Transfiguração, junto com Moisés, para falar com Jesus. Lembra? Lá no Monte da Transfiguração. Lembro. Então, e ele Moisés, cara, ele estava junto com Moisés. Eles também não confundem Jesus a Elias? Não tem um pouco? João Batista fala, não sou Elias e nem o Messias, lembra? Sim.
Ah, entendi. Quando pergunta para Pedro. Sim, Isso. Pedro, que dizem que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é até Elias que voltou. Isso. Tá isso. certo, querida, tá certo. Entendeu? O ministério dele foi poderoso. Agora, a gente não sabe o que Deus vai fazer com Elias, né? Há quem diga que Elias é uma das testemunhas que vai voltar, que está lá no livro descrito de Apocalipse. Moisés não volta, porque Moisés está morto, sinto muito. Ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu. Mas Elias pode ser uma das testemunhas, mas eu não sei, nem me arrisco a falar, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas que foi um ministério poderoso, e ele foi levantado por Deus nas suas fraquezas, mas Elias perseverou pela fé. Sabe aquela coisa, eu até falava para ti hoje, eu sei em quem tem crido. Entendeu? Eu não olho a circunstância, porque a circunstância não me explica nada. Eu não entendo a circunstância, eu não posso olhar para o meu braço, eu não posso olhar para a minha perna, eu não posso olhar para o caos, mas eu só posso olhar para aquele que eu sei que é fiel, que cuida de mim. Tá? Não porque eu mereço, mas por causa do seu Filho Jesus Cristo, eu estou escondida em Cristo nos braços do Senhor. Ele cuida da minha vida, tá? Amém. E quando você vê que não é por mérito, isso é uma delícia. Porque se você olhar para você, você vai falar, não, Deus não está comigo nessa circunstância. Mas não é por mérito, né, gente? É pela graça. Então, eu quis ler, eu ia passar esse texto aqui. Mas, gente, eu falei, não dá para passar. Porque é uma lição para nós. E outra coisa que eu aprendi, oração faz chover, né? Amém. Oração faz chover. Você pode estar 3 meses, 4 anos de seca, Sabe o tio. que eu acho? Que a oração faz você acreditar no que Deus disse. E Então, Deus disse que ia chover. Então, é isso que eu quero dizer. Tipo, porque às vezes você tem uma promessa. Sim, A promessa, você por tem que exemplo, continuar crendo, senão você não vai ver a crê no promessa. Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ô, caramba, como é que eu ganho essa guerra? Ah, pela fé, minha filha. Pela vai fé. continuar orando. E daí eu olho para o céu, não tem nuvem lá, não. Daí vou a segunda vez, não vejo nada, Senhor. E continuo orando. Não vejo nada, Rê, nem a terceira, nem na quarta, nem na quinta, Rê. Parece que a minha oração bate no teto e volta, né? Mas Deus disse que Mas vai. não bate, Rê, não bate. Entendeu? Então isso daí serve de exemplo para nós, essa perseverança. Não porque eu sei orar, não porque eu hoje orei maravilhosamente, não porque eu hoje estava jejuando, nada disso, mas porque eu falei com Deus. E ele tem o dia dele, Regina, a hora dele, o momento dele, para fazer chover aquilo que a gente quer. Entende? Se é que ele vai fazer. E eu creio que vai. Se ele disse, ele Porque vai é fazer. promessa. Porque é promessa. É promessa. Tá? Eu não vou pedir uma coisa que não é promessa do Senhor. Tá? Então, gente, louvado seja o Senhor por essa palavra que anima meu coração. Amém. Tá? Ainda vendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Então, até lá, orando e aguardando a chuva até lá. Não vejo nuvem nenhuma no céu, linda. Tá? Nenhuma até lá. O céu tá lá. E às vezes parece céu de bronze, mas aguardando no Senhor, bem. Deus sabe de todas as... Amém? Verdade. Amém, amém. Então, para a gente terminar, a gente vai orar. Agora, às vezes a gente pensa mesmo que não está adiantando nada, não resolvendo nada. É verdade. Que a gente fez, falou, orou e não caiu aqui. É verdade. Mas como o senhor disse que haveria tudo. E quando a gente chega na sua presença, o senhor faz a gente recrer, se é que existe isso. Nem existe esse verbo. É verdade. Mas é como se afirmasse para nós, não, vai. E eu falei. Então, Senhor, eu quero nessa noite, nós estamos tão poucos aqui hoje, Sim. que o Senhor derrame fé no nosso coração. Amém. Para a gente ter, continuar crendo. Porque o Senhor disse, o meu justo viverá pela fé em mim. Amém. Senhor, o Senhor deu esse dom da fé. É um dom. Até a nossa fé foi o Senhor que deu. Continua dando, continua fazendo a gente crer que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai. O Senhor cuida, como estava falando a Nanda. O Senhor é que cuida da nossa vida. Amém. O Senhor sabe o dia, a hora, o momento, até o dia em que o Senhor vai nos levar. É verdade. É o Senhor que sabe. E nós precisamos ter fé para crer que o teu amor é que comanda tudo isso. Amém. Somos alvos do teu amor e do teu cuidado.
Muito obrigada, porque o Senhor inspirou homens para escrever a tua palavra, para que, quantos anos depois, 2000 anos mais, porque 2000 do Senhor, Elias deve ser uns 4.000 anos, 3.000 anos, eu não sei, foram muitos mil anos. Mas o que eu sei é que o Senhor mandou escrever para que a fé reacendesse dentro do nosso coração. Amém. E a gente vê, mas existem o tempo todo nos reinos espirituais a guerra entre Baal. É verdade. Muitos Baal, Senhor. É verdade. Mas nós vamos ser como Elias, crendo que o Senhor é Deus. Amém. E que o depender de nós, o mundo crerá que o Senhor é o único Deus que existe. Amém. Senhor. Não há outro Deus além dele. Então, Senhor, como está escrito ali no texto, o Senhor ia mexer com o coração do povo. Mas o coração só foi mexido ali 3 dias. Esqueceram logo o teu milagre. Mas que não seja assim no nosso. Amém. Amém. E quando a gente for falar de que o Senhor é Deus, não seja apenas para homens que vai ficar só 3 dias pensando nisso. É verdade, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Amém. Senhor, eu lembrei agora que amanhã nós vamos lá no quiropata e ele é um espírito. Ai, Jesus, tem E misericórdia. eu e a Nanda estamos falando sobre isso a semana toda. Não é à toa que o Senhor nos levou ali. Não é só por causa das nossas costas que o Senhor nos levou ali. Ai, Jesus. Mas eu tenho certeza que é para dar do Senhor para esse moço. Guarda-nos, Senhor. Pai, então, que a palavra que sair da nossa boca seja no coração dele. Amém. E que ele possa reconhecer que Jesus é Deus. Amém. Porque para ele Jesus é um grande homem, um profeta, que foi muito importante e ponto. É verdade. Não, o Senhor é Deus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor garantiu isso para nós. Amém. Que haja isso na vida do... Acho que é Rodrigo, né? É Rodrigo. Do Rodrigo, em nome de Jesus. Amém. E da família dele. Amém. A mulher está em depressão e a gente sabe que É verdade. precisa do Senhor. Amém. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Muito obrigada, Jesus. Amém. E que a gente não se espante quando o anjo traz pão e água. A Aleluia. gente levanta para fazer o Amém. Senhor nos chamar para Amém. 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 fazer. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Amém, querido. Muito Vamos bom. ver vocês. Glória a Deus. Deus é Deus bom. abençoe. Oi, Mirta. Oi. Oi, Tudo Mirta. bem? Saudade. Boa noite, menina. Nós também. E aí, não volta? Boa noite. Demora? Boa noite, Násia. Náisia, como é que tá o cachorrinho? O Juju. Então, ele tá aqui, ele vai fazer cirurgia na sexta-feira, aí vai ficar lá na clínica dela na sábado, domingo, segunda, ela traz ele de volta. Ela me mostrou, é o osso do fêmur que está fora do lugar, e por isso Tadinho. Tadinho. Doe a peça. tadinho. Ela falou que deve, não sei como é que ele está aguentando, porque já era para ele estar reclamando, assim. Mas vai dar tudo certo, né? Vamos no dia ele vai operar na sexta-feira. Eu gostaria que vocês orassem por ele. É o Juca. É o meu Juquinha. Ele fica lá sábado, domingo, segunda, no dia da operação. Então, ele vai... não, mas ela toma conta direitinho dele. Vou botar uma roupinha nele, porque aí ela dá o medicamento dele. Ela é muito carinhosa, né, Náisia? Ela é muito. Ela não é dinheirista, não é aquela que opera porque está pensando em que vai ganhar dinheiro. Ela tem muito amor pelos bichinhos. Ela é demais, assim. A gente nota que ela é assim. Mesmo, né? Vocação de cuidar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a Nanda falou um negócio de fé e tudo, e eu estava vendo uma mensagem hoje da mulher do Rafael Bittencourt, que aparece na Bíblia, que fala que muitos, como é que eu vou dizer, muitos... Esfriarão a fé? Não é só, deixarão, não terão mais fé e vão seguir o pai da iniquidade. Muitos vai se esfriar. Sim, muitos não vão mais ter fé. Mas Sim. quem são esses muitos? Eles são escolhidos? Eu não sei. Qual o texto que ela usou? Não sei. Eu vou ver se eu pego esse texto, porque eu fiquei em dúvida. Quem que vai? Eu posso acontecer isso comigo? Eu não quero. Não, Náisia. Eu acho que o escolhido não volta atrás, não. Náisia. Eu acho. Ela já está sofrendo. Já, é assim mesmo.
Eu acho, Ela e o mas cachorro. que são as pessoas que não vêm para Cristo, que serão, E como a essa Tita estava igreja. falando, que serão desafeiçoados, amantes de si mesmo, não têm fé mesmo em Deus, entendeu, querida? Nós estamos vivendo esse tempo, né? Esse tempo de maldade. Hoje você não viu o judeu lá que botou esse judeu? Então, entendeu? Por exemplo, tinha um judeu que pregava Cristo, um pastor muito conhecido aí, hoje estava falando na internet, que ele abandonou, que ele foi para o judaísmo. Quer dizer, como é que ele pode largar de Cristo que ele pregava? É um cara fazer isso também. Então, E agora mete o pau em Cristo. Eu já vi. Como assim, gente? Ele mete o pau. Ele era pastor. Nunca veio nada. Nada. Nunca foi convertido, Porque, gente. na realidade, aqui, ó. Aqui nasceu de novo. Quem é nascido de novo não volta atrás. Ô, Naisa, olha, a gente pisa na bola, Naisa. A gente pisa na bola. Às vezes você fala o que não é para falar, você faz o que não é para fazer, você pensa o que não é para pensar, você vai lá e pede perdão. Mas uma coisa o novo convertido não faz, ele não nega a Cristo nunca. Concorda? Porque ele é a nossa vida, ele é o nosso Senhor, meu bem. Como é que você pode imaginar que você vai um dia falar assim, não, Jesus não é o Senhor? Imagina, vai contra a sua natureza. Entendeu? Então, não é isso, tá? Nós não somos daqui, nós não somos... Não é isso. Não viemos daqui, nós somos dele. Por isso que nós temos essa ligação com o Senhor, porque nós éramos dele antes da fundação. Não tem como... A gente hoje é dele, e nós somos nova criatura. Então, não tem como você rejeitar o seu Senhor. Jesus fala lá, o Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não vou perder nenhum. Exatamente. Está em João 17. É. Tá? Isso. Então, essa é a nossa segurança. Agora, que o mundo está perdendo... Estou mais tranquila. Faz. Você amarrar meu burro. Ela está lendo um negócio para você, Naisa. Só vou abrir minha... Eu estava lá. Agora, tem aqueles... É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, mas é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e quando ele ilumina. Aqui está falando que vai existir gente que vai acontecer isso, mas não foram iluminados para valer, porque uma vez iluminado você não pode fazer isso, é impossível renovar, é impossível crucificar Cristo duas vezes. Uma vez só, você vai, nós falamos, é para sempre. Jesus, você não vai se perder, Jesus não vai deixar de perder. Nem que te dê uma sova, mas você não vai se perder. Sabe que merece, ela merece. Jesus. É os que não têm Cristo. Tá? Porque é impossível. É isso aí, bem. Certo, linda? Tá bom, então. Certo, amém, sim.